Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Graça por Graça. Meu nome é Maria e o intuito desse canal é que você e eu, nós possamos, como igreja, se reunir para conhecer mais da graça, conhecer mais desse conhecimento que a nós era tampado, né? Era como se fosse algo tampado que nós não conseguíamos ver jamais, né? Pela religião. Então, nós conhecíamos, na verdade, o Deus da religião. E o Deus da religião é o Deus, aquele Deus severo, aquele Deus que mandava seus filhos para o inferno se eles não obedecessem. Era aquele Deus que pesava a mão, que tirava a salvação a qualquer momento. Nos dias que era ele, tipo, nós perdíamos a salvação se nós fizéssemos alguma coisa que desagradasse a Deus, então a nossa salvação era banida. Então, o Deus que nós conhecíamos na religião era esse Deus, que iria ia mostrar a todo mundo, né, no dia do juízo final, ia mostrar os nossos pecados para todo mundo. Ele ia expor isso, porque eram as ministrações que eu ouvi, que eu ministrava também, porque eu ouvia isso. Que ia ter até, tinha um amado que ministrava assim, que era como que ia passar num telão, em slide, todos os podres que nós fazíamos, praticamos, ia passar ali e ia ser exposto para todo mundo. Então, esse é o Deus da religião. O Deus que vive nos provando, que vive sempre nos colocando em teste. Esse era o Deus que eu conheci, que você conhecia. Esse Deus da religião tão severo, né? Um Deus tão severo. Nossa, eu tô com uma blusa, hein, amados, que tá brilhando tudo aqui. Então, esse Deus que nós conhecíamos era um Deus severo que a gente tinha medo. Tinha medo dele voltar e a gente ficar e ouvir aquela palavra que diz assim: as ovelhas vão para o lado direito, mas os bodes, os desobedientes, os que não fizeram a minha vontade, vão para a esquerda, para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos e todos aqueles que faziam a vontade dele, do diabo. Então, era esse Deus da religião que nós conhecíamos, um Deus muito severo, né? Mas, gente, quando eu aprendi a ler a Bíblia respeitando a cultura de Jerusalém, a cultura daquele povo, a época que eles estavam vivendo, para quem era destinado a palavra, destinada a certas cartas, certa palavra. Quando eu aprendi a ler a Bíblia, nesse olhar, com esse olhar, da cronologia da Bíblia, quando eu comecei a respeitar e aprendi a entender a cultura, a entender sobre eles, quando eu aprendi a ler a Bíblia nesse olhar, quando eu aprendi a conjugar o verbo do passado, o presente, o futuro, em que época aquele livro estava sendo escrito, quando eu aprendi essas coisas, aí eu comecei a entender. Comecei a entender o que é a graça. Comecei a entender que Deus é esse que nós desconhecíamos. Você vê que Paulo chegou num lugar lá que tinha altares espalhados. De cada religião tinha um altar lá. E num cantinho tinha lá algo dizendo assim: ao Deus desconhecido,
Aí Paulo chegou e disse: eu adoro a esse Deus aqui, é o Deus que vocês não conhecem, ao Deus que vocês desconhecem, a esse Deus maravilhoso. E eles ficaram interessados e Paulo foi explicar tudo para eles, né? Então, quando eu aprendi a ler a Bíblia, respeitando a cultura de cada povo, de cada época, vendo o verbo, e eu disse, meu Deus, não é possível. Não é possível que a gente foi tão enganado, tão cego a ponto de... tão cegos a ponto de não perceber nada. E só conseguirá perceber alguma coisa quando o Espírito Santo abrir os olhos do entendimento. Não são somente esses olhos, porque quantos estão com os olhos arregalados, mas não entendem nada. Ouvem, mas não compreendem. Vê com os olhos, mas não enxergam. Então, quando eu aprendi isso, tudo mudou. Gente, quando a gente lia lá que nós já fomos batizados com Cristo na cruz, a gente não entendia assim. Não entendia dessa maneira. Tinha que fazer todo o ritual, né? Toda a cerimônia. E pelo Evangelho da Graça, nós não vivemos mais das cerimônias religiosas, né? Nós não temos mais que fazer nada na nossa carne para tentar se salvar. Nós já somos salvos, agora nós estamos com a nossa mente, a mente nossa que tem que passar por uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mente, para que a gente venha entender, para que você entenda. Continue ouvindo que você vai entender. Então, a religião tal diz, guarda o sábado, porque Deus descansou ao sétimo dia. Deus fez muitas coisas, descansou. E a pessoa, e você, fez o que para estar descansando no sábado? Isso daqui era uma prática dos 10 mandamentos que o Senhor entregou para Moisés. Diga a esse povo aqui que é para eles obedecerem tudo isso aqui. E Deus já sabia que nenhum daqueles ia conseguir. Porque quando acertava um dos mandamentos, se esbarrava em outro. E assim ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Por isso veio Jesus e cumpriu toda a lei, porque ele mesmo disse, eu não vim revogar a lei não, eu vim cumprir a lei para vocês. Porque nenhum ser humano conseguiria cumprir todos os mandamentos, todos os dogmas da lei. Então, veio Jesus e cumpriu todos os mandamentos. Ele veio como um cordeiro para aquele povo. O cordeiro foi lavado antes por João Batista, que batizou Jesus no Rio Jordão. Então, ali era tudo uma figura, era tudo a sombra do que realmente ia acontecer, né? Aquela figura de lavar o cordeiro, de comer os pães, de guardar o sábado, de todos aqueles dogmas da lei. Aquilo era tudo era como que por espelho, vendo por espelho, vendo na sombra. E hoje é real. Ele já fez tudo isso. Hoje é real, nós conseguimos ver agora, não mais por sombra, figuras, por cerimônias.
Porque uma vez por todas ele se entregou. Foi preciso somente uma vez. O Senhor não vem morrer várias vezes por vários pecadores. Não. Foi de uma vez por todas. O sacrifício foi completo. Foi completo. Então um diz tem que guardar o sábado. Outro diz não coma carne de porco. Tão gostoso carne de porco, hein? Quem gosta? Aquela linguiça assada, hein? No domingo, no churrasquinho. Nossa, que delícia. Bisteca, lombo. Ah, eu amo, gente. Certas palavras que relacionava a porcos na Bíblia, porque os judeus eles não criavam porcos. Era uma cultura deles. Eles achavam que porco era sujo, né? Então era uma cultura dos judeus. Mas não é a nossa cultura. Era uma cultura deles lá. Quando você começa a entender as coisas, a sua mente vai sendo limpa. A sua mente vai sendo limpa. Cada dia, quando você conhece da cultura, da época, para que povo, como era que aquele povo vivia naquela época. Então, onde diz não come carne de porco, onde diz não beba Coca-Cola, que é do diabo. E por aí vai. E assim, cada religião diz uma coisa, né? E não comer carne de porco, não beber Coca-Cola. É um fardo muito pesado, hein, gente? Ainda bem que nós estamos livres disso. Quem gosta, pode tomar sua Coca-Cola. Só não toma muito, hein? Então, são coisas tão pequenas que não tem nada a ver com a nossa salvação. São coisas tão pequenas que a religião cria e causa aquele assombro nas pessoas. Gente, por isso que muita gente acredita em Papai Noel, acredita nisso, acredita naquilo, porque uma mentira falada várias vezes, de tanto ser falada, ela se torna uma verdade. Nós ouvimos isso desde pequenininho, criado dentro do sistema religioso. Quem nasceu, né, no sistema religioso, ouve isso desde pequenininho. Como é que desencrua isso da mente, da cabeça de uma pessoa que já passou 40, 30 anos, 40 anos dentro do sistema? Para ela ser libertada, porque as pessoas não são libertadas de demônios, jamais das pregações, do sistema religioso, das palavras, tantas palavras equivocadas que nós ouvimos ao longo do tempo. Então, nós estamos sendo libertos disso. Nós estamos sendo libertos de ministrações que a gente dizia não, mas aquele homem de Deus, aquele pastor, ele é tão usado, ele é tanto tempo, a igreja tem 100 anos, aí vem agora eu e digo que aquilo não tem nada a ver conosco. Meu Deus do céu, não é fácil não, queridos, não é fácil não. Eu e você enfrentar isso hoje em dia, não é fácil não, porque imagine igrejas consagradas, igrejas que já têm o nome registrado, carimbado, autorizado por todos os episcopados do mundo. Sei nem o que é isso. E agora chega eu falando isso. Gente, quando tem pessoas que ouvem isso e dizem, meu Deus, a irmã desviou, a irmã é herege.
e agora saiu da igreja. Não, eu não saí da igreja, não. Eu sou a igreja, eu estou dentro da igreja. Eu sou agora o templo do Espírito Santo. Eu sou a morada de Deus, ele mora em mim. E quando a gente acreditava que por alguma falha o Espírito Santo saía de nós, pelo sistema religioso, quando você falha, o Espírito Santo sai de você. Não, eu sou morada do Senhor. Eu sou morada do Pai. Então é muito difícil a gente tratar desses assuntos, porque se a pessoa não entender a cultura, a época, procure aprender quando os livros foram escritos, tá? Porque quando a gente fala que Jesus já voltou, meu Deus, é um Deus nos acuda. Gente, quando dizia que Jesus está às portas, ele está voltando. Isso já se passou quando? Você que tem 40 anos na igreja, se você ouviu isso, né? Jesus está às portas, ele está voltando. Aí vinha uma guerra, é agora. Veio as pandemias, é a volta de Cristo. Veio os gafanhotos, é agora. É a volta de Cristo. Entra um novo governo, é o falso profeta, é o anticristo, é ele que vai colocar a marca da besta. Então você fica assim, cada acontecimento que tem na terra, quando derrubaram aquelas torres gêmeas lá dos Estados Unidos, gente, eu estava dentro do sistema religioso, eu disse, meu Deus, é agora. E vixe, vai acabar o mundo. Lembra quando teve a destruição lá daquelas torres gêmeas? Nossa, algo terrível que aconteceu lá em Nova York, nos Estados Unidos. Não somente as torres gêmeas, aqueles aviões. Meu Deus do céu. Todo mundo pensou, é o fim do mundo. Outros acreditavam que tinha um irmão da igreja, que no ano 2000, disse, 2000 chegará, mas de 2000 não passará, porque era uma profecia que tinha que Jesus ia acabar tudo. Gente, nunca o Senhor falou que ia destruir o mundo. Nunca. Aquela geração que Jesus disse, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Foi naquela geração. Não foi aquela geração que vai vir, não. É naquela geração. O Senhor estava se referindo e ele disse que alguns ainda estariam até vivos para ver. Jesus mentiu? Você acha que Jesus mentiu? Jesus não mentiu, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não mentiu. Então, vamos ler aqui no livro de 1 Timóteo 4:1. Olha aqui, 1 Timóteo 4:1 diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Aqui, Paulo estava advertindo, estava ensinando a Timóteo aqui falando para esse povo, que o Espírito estava expressamente naqueles últimos tempos, que quando a pessoa diz últimos tempos, quando se fala no sistema religioso, é tipo agora. Está acontecendo tanta coisa, é que estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias. Mas esses últimos dias que a Bíblia fala aqui, eram os últimos dias daquela geração lá. Não era dessa, era daquela geração. Estava se aproximando o grande dia que o Senhor falou. Vamos ver aqui no livro de Hebreus 10:25. Olha só o que diz. Não deixemos, Paulo ensinando aos hebreus,
Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais vedes que o dia se aproxima, irmãos. Ele estava falando do dia que iria acontecer a devastação de Jerusalém. Porque o Senhor já tinha avisado. Então, para eles, naquela época, eles estavam vivendo os últimos dias. Mas alguns diziam, está demorando muito. Até que Paulo tem uma palavra que ele diz, não tenham como tardia a vinda do Senhor. Não achem que está tarde. Isso eles estavam vivendo aquela pressão de que a qualquer momento ia acontecer alguma coisa, porque Jesus tinha falado que iria acontecer, que Jerusalém ia ser devastada, sitiada. Então, ele estava admoestando os irmãos aqui de Hebreus, fiquem espertos. Porque congregar, irmãos, é se juntar, é se unir. Nós estamos aqui congregados através da internet. Entende? Nós estamos unidos, congregados. Nós estamos se reunindo aqui nesse bate-papo. Entende? Então nós estamos congregando. Não pare de congregar, de ouvir essa verdade. Então Paulo estava admoestando eles. Ainda mais agora que o dia está se aproximando. Vocês fiquem espertos. E qual era o dia que estava se aproximando? Vamos ver no livro de Lucas 21, 20. Vamos ver qual era esse dia que tanto estava terrível. Imagine eles estavam vivendo nessa pressão. A qualquer momento vai acontecer isso. Não é para essa geração, era para aquela geração. Então, no livro de Lucas, vamos lá, 21, 20, acha aí comigo, 21, 20, olha só, 21, versículo 20. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Já estava escrito que o dia da devastação, Deus revelou para o profeta Daniel, e por aí foi, e veio a devastação de Jerusalém. Era desses dias, desses últimos dias, que Paulo estava falando para eles. Então, se você não entender, vai ficar como um sistema religioso, aí pensando que vai ser essa geração, ou a qualquer momento Jesus vai ver, as trombetas vão tocar. E aí você não está preparado, porque o ser humano nunca se sente preparado. Sempre acha que, meu Deus, tenha misericórdia, não volte agora não, porque senão eu não vou. Então, aprenda sobre isso e você vai viver em paz quando você entender sobre isso. Tá bom, meu querido, minha querida, meus amados, meus queridos que estão aprendendo tanto junto comigo, que eu estou aprendendo também. Eu gostaria que vocês dessem um like, que vocês curtissem, se inscrevessem no canal, tá bom? Eu vou deixar também, quem quiser nos ajudar nesse ministério, eu vou deixar uma conta lá, se você quiser nos ajudar para que essa graça ela vá se expandindo mais e outras pessoas conheçam. Eu vou deixar lá, se você puder ajudar com qualquer quantia, para que eu possa melhorar cada dia mais os aparelhos, o ministério será para o crescimento, tá bom? Então eu vou deixar lá, se você puder, você ajuda. E eu deixo aqui o meu forte abraço e fica na graça e na paz do Senhor, tá bom? Fica com Deus, tchau!